Até que ponto recai sobre mim a obrigação do esforço pessoal quando se trata de assuntos como sustento, casamento e relacionamento, trabalho e crescimento espiritual? As coisas dependem de mim? Estão nas mãos do céu? Vamos refletir sobre as definições de emuná e fé e bitahon, confiança, em contraposição ao esforço humano, porque por um lado vemos versículos na Torá que exigem da pessoa que ela faça esforço. Ou seja, não é possível dizer: eu fico sentado em casa, não faço nada, e como eu acredito no Criador do mundo, confio que Ele já vai me enviar comida, dinheiro, sustento e tudo o que eu preciso para a vida. A Torá exige que o ser humano faça esforço. Há vários versículos que dizem que o Santo, bendito seja Ele, enviará bênção em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Ou seja, você precisa estender a mão e agir, e então Deus dará a bênção. Mas surgem perguntas que naturalmente aparecem. Afinal, foi Ele quem me criou, então por que eu preciso fazer esforço, se Ele já cuidou de tudo para mim? Pais têm um filho e cuidam de todas as necessidades dele. Então qual é, de fato, o sentido de todo esse esforço que a pessoa precisa fazer na vida, e onde estão os limites? Essa é uma dúvida de muitos jovens, homens e mulheres. Como eu escolho uma profissão para a vida? Em que devo colocar o foco e em que não devo? Vamos refletir aqui nas palavras do rei Shlomo e depois nas palavras do livro Hovot Halevavot, de Rabbeinu Baya, que viveu há mais de 700 anos, e também nas orientações do Hazon Ish, que esclarecem todos esses assuntos importantes a partir de uma perspectiva judaica. No livro de Mishlei, Provérbios, capítulo 10, versículo 5, o rei Shlomo diz o seguinte: a alma do preguiçoso deseja, mas nada alcança. A alma dos diligentes será farta. Como é típico de Shlomo, ele fala em poucas palavras que contém muito conteúdo. Ele diz: se você vê uma alma que deseja, mas não alcança aquilo que deseja, e não se trata de um desejo superficial, quando se diz que ela deseja, significa que ela anseia profundamente por aquela coisa. Você vê que a alma deseja intensamente e a pessoa não alcança aquilo que quis. O que isso significa? Nafsho Atzel. A sua alma é preguiçosa, ou seja, trata-se de uma pessoa preguiçosa. Em contraste, a alma dos diligentes será farta. A alma dos diligentes, que também deseja algo, será Tidoshan. O que significa Tidoshan? Ser Dashen quer dizer estar mais do que satisfeito, é abundância. Está relacionado à ideia de gordura. A raiz da palavra Dashen, em hebraico, indica fartura, além do necessário. Portanto, uma pessoa diligente, ativa, que age e faz, a sua alma será farta. Mas esse versículo não é tão simples de entender. Afinal, toda pessoa que não alcança aquilo que deseja é necessariamente preguiçosa. Quantas pessoas existem no mundo que desejam, querem ser ricas, querem ter uma casa, querem parar de morar de aluguel, se esforçam, trabalham duro, se dedicam e não são preguiçosas de forma alguma, e você vê que a pessoa não alcança aquilo que queria. Então, como é possível dizer que quando você vê uma alma que deseja e não alcança nada do que quis, isso significa que a pessoa é preguiçosa? Rabbeinu Yona, que viveu na época do Rashba e do Ramban, um dos grandes sábios dos primeiros comentaristas, tem um comentário sobre Mishlei, e sobre esse versículo ele escreve o seguinte: aquele cuja alma deseja e nada alcança, saiba que ele é preguiçoso, porque sobre quem diz, eu me esforcei e não encontrei, não acredite, como disseram nossos sábios, de abençoada memória, no tratado Megilá, quando os sábios falaram sobre quem diz, eu me esforcei e não encontrei, disseram, não acredite. O que significa não acredite? Ele está dizendo para você, eu me esforcei e não encontrei. O que há para acreditar ou não acreditar? O significado é, não acredite que essa pessoa realmente se esforçou, porque se ela tivesse se esforçado de verdade, teria alcançado. E de que os sábios estavam falando ali? De ações espirituais. Ou seja, uma pessoa que diz, eu quero paz no lar, eu quero parar de ser uma pessoa irada, eu quero mudar um hábito negativo que tenho, que eu sei que não é bom, que não me faz bem, seja um tipo de consumo, uma fala, uma ação, ou frequentar certos lugares, e eu sei que isso não é correto, não é bom espiritualmente, isso me prejudica. E a pessoa diz, olha, eu realmente me esforcei, fiz tudo, mas não consegui. Dizem os sábios na Guemará, não acredite. O que significa não acredite? Não acredite que houve verdadeiro esforço. E ediar é esforço árduo, às vezes um trabalho extenuante, é realmente se desgastar.
Mas saiba que, se você se empenhar de verdade nos níveis espirituais, você pode alcançar tudo o que quiser. Por outro lado, no campo material, sobre isso está escrito na Guemará: tudo está nas mãos do céu, exceto o temor do céu. Ou seja, nos assuntos materiais, pode haver uma situação em que a pessoa se esforça, tenta, faz a sua parte, mas se no céu foi decretado que aquela pessoa não terá aquilo que tanto deseja, então não terá. E mais adiante veremos que, no plano material, se você quer algo e não o recebe, saiba que isso é porque Deus te ama e sabe o que é realmente bom para você. Assim você deve fazer o esforço para alcançar aquilo que deseja, mas se você percebe que, apesar de tudo, não conseguiu, isso significa que o Santo, bendito seja Ele, te deu aquilo que é o melhor para você. Isso porque cada pessoa tem um caminho específico que veio corrigir naquela encarnação. Há pessoas que o destino delas nesta vida é ser rica. Então você pode vê-la fazendo coisas erradas, e mesmo assim, sendo rica, porque esse é o teste dela. Pode ser que, em determinado momento da vida, Deus tire essa riqueza dela. Mesmo que o seu destino seja ser rica, a pessoa pode mudar o seu destino para pior. E a outra pessoa, cujo seu destino é ser pobre. Mas como ela pratica atos de bondade, ajuda as pessoas, Deus acelera a sua correção, tira o dinheiro daquele rico que faz tolices com o dinheiro e transfere para aquela pessoa pobre, e de repente ela enriquece. É isso que está escrito na Guemará, quando se diz que não há Mazal para Israel. Na verdade, também Israel tem Mazal. Nos ensinamentos dos sábios está escrito que até mesmo um judeu nasce com Mazal, que o seu destino é determinado antes mesmo de ele nascer. Então, o que significa dizer que não há Mazal para Israel? Significa que eles não estão submetidos ao Mazal. Eles podem mudar por meio de suas ações. Há tantas mitzvot na Torá que permitem à pessoa alterar a realidade por meio de atitudes concretas. Até mesmo em relação à vida de uma pessoa, se foi decretado que alguém morreria em determinada idade, está escrito no versículo que a caridade salva da morte e pode prolongar a vida. Isso quer dizer que a forma de olhar para o esforço da pessoa e para aquilo que ela alcança funciona em dois caminhos distintos. No que diz respeito à espiritualidade da pessoa, isso não está nas mãos do céu, está nas suas mãos. E se você decidir alcançar algo, você vai alcançar. De fato, vemos pessoas que estavam à beira do divórcio. Eu ouvi relatos de pessoas que realmente tinham certeza de que não havia esperança, não havia chance. Apesar de o marido ser uma boa pessoa e a esposa ser uma boa pessoa, não havia entendimento. Por qualquer coisa, havia briga entre eles. Mas quando começaram a investir no casamento, da parte do homem, ele passa a dizer a si mesmo: lembre-se de que você não é mais solteiro. Há homens casados que ainda pensam como se fossem solteiros. Vivem apenas para si mesmos. Há uma mulher ao seu lado, e ela precisa de você emocionalmente, mais do que você precisa dela emocionalmente. O homem, por natureza, Deus o criou mais voltado para o exterior. Ele pode carregar pesos pesados, operar coisas que para a mulher é mais difícil enfrentar. E a mulher tem paciência com os filhos. Ela gera uma criança dentro de si. A mulher, por natureza, é mais voltada para a família. Mesmo que ela seja diretora executiva de uma grande empresa, ela vive a dimensão familiar muito mais do que o marido. E se o homem diz: minha esposa transmite tanta angústia, e eu mostro para ela que não entendo absolutamente nada do que ela quer, então vamos mudar de direção. Vamos verificar do que ela reclama, que eu não converso com ela o suficiente. Então vamos abrir mão de mais uma hora de trabalho, sentar com a minha esposa para um café, para uma conversa diária. Vamos permitir que ela descarregue tudo o que está pesando sobre ela. É difícil para ela que eu fale de um certo jeito ou em um certo tom. Então, vou começar a mudar, falar de outra forma. É difícil para ela que eu esteja o tempo todo elogiando a minha mãe. Vamos mudar de direção. Vamos dizer a ela que ela é maravilhosa, que ela é especial. Morte e vida estão nas mãos da língua. Você pode fazer sua esposa florescer com palavras, pode dar vida a ela, elevá-la. Isso está nas mãos da pessoa. O mesmo vale para a mulher em relação ao marido. Se o marido reclama: você não me respeita, você me desvaloriza, e você não entende o que eu quero. Então comece a examinar. Quais são as suas formulações? Qual é o seu tom de voz? Quantas críticas você faz a ele? Será que alguma vez você o elogiou? Comece a investir. Na espiritualidade, quando a pessoa investe, ela vê resultados. Porque tudo o que está nas mãos do céu diz respeito ao sustento, à aparência,
A quantos filhos ela terá? Há pessoas que não têm filhos, querem muito ter filhos, e não têm, isso está nas mãos do céu. Mas o comportamento do ser humano, isso não está nas mãos do céu. Eu estive no México e ficamos hospedados na casa de um dos rabinos das comunidades locais. Na quarta-feira, todos os filhos casados e os netos encheram completamente a casa e fizeram uma refeição festiva, como se fosse Shabat. Eu perguntei a ele, o que torna esta noite diferente de todas as outras? Ele respondeu que existe um costume na comunidade deles, pois moram longe uns dos outros e é preciso viajar, e no Shabat não se viaja. Então, um dos rabinos de lá instituiu esse costume para todos, uma noite na semana, em que há um encontro familiar no lugar do Shabat. No próprio Shabat, quem consegue se hospedar e dormir no local, vai. Quem não consegue, pelo menos, tem essa refeição da noite, em que todos se reúnem, ficam felizes, bebem vinho e celebram juntos como no Shabat. Quando uma pessoa quer guardar o Shabat, mesmo que queira visitar os pais, é preciso pensar em soluções criativas e chegar a isso. Da mesma forma, uma pessoa que fuma coisas que não são adequadas ou bebe o que não deveria e sente que isso não está certo, mas diz, eu sou assim e pronto. Saiba que isso depende de você. Se você tiver um desejo verdadeiro, você pode mudar todos os hábitos e se tornar uma pessoa completa espiritualmente, porque tudo o que está nas mãos do céu diz respeito às outras áreas, mas a forma como Deus quer que você se comporte, nisso, Ele te deu livre-arbítrio. Há versículos explícitos na Torá. Vê, coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, e escolherás a vida. O santo, bendito seja ele, te propõe. Siga o caminho correto, escolha a vida. Neste versículo também vemos que o ser humano não é predeterminado quanto à forma como vai se comportar. No mundo da ciência, durante séculos houve grandes debates sobre isso. Será que o ser humano deve se comportar segundo padrões fixos, como os animais? Ou será que o ser humano possui livre-arbítrio? Aqueles que defendiam a ideia de que o ser humano pertence ao reino animal, apenas um ramo mais desenvolvido da família dos macacos, um macaco sofisticado, afirmavam na prática que o comportamento humano é determinado, assim como o dos animais. Segundo essa visão, é possível prever padrões de comportamento com base em diversos fatores: o ambiente em que a pessoa cresceu, sua personalidade, sua educação e assim por diante. Mas, na verdade, a Torá ensina claramente: e escolherás a vida. Você pode escolher o caminho correto, mesmo que tenha nascido com um temperamento diferente, mesmo que tenha se habituado a certos comportamentos, mesmo que tenha sido educado de outra forma, você pode mudar o rumo da sua vida para melhor. Hoje, inclusive, a própria ciência moderna traz algo interessante. Justamente os físicos, com base na mecânica quântica, uma física inovadora e avançada, chegaram à conclusão de que aqueles cientistas que no passado afirmavam que o ser humano não tem escolha, estavam errados. No livro A Revolução, no capítulo sobre os quânticos, são citadas as palavras de cientistas que demonstram, a partir da própria física, que o ser humano tem escolha. Porém, na época de Newton, por exemplo, nos livros científicos daquele período, a ciência afirmava que o ser humano não tinha livre-arbítrio. Isso causou uma queda espiritual em muitas pessoas, porque se não tenho escolha, o que posso fazer? Se esse é o meu impulso, eu sou obrigado a agir assim. Essa visão levou muitos a um rebaixamento espiritual, pois as pessoas sentiam, eu não sou culpado. Conta-se que, naquela época, um réu foi levado diante de um juiz. Ficou claro que o homem havia cometido um crime. Digamos que ele tivesse assaltado um banco, e o juiz o condenou, por exemplo, a 2 anos de prisão. Esse homem, que estava atualizado com as teorias científicas, disse ao juiz: Senhor juiz, eu não entendo por que o senhor está me mandando para a prisão. Afinal, segundo a física atual, segundo as palavras dos cientistas, eu era obrigado a fazer o que fiz. Por que mereço punição? O juiz parou por um momento. Houve silêncio no tribunal. Todos ficaram perplexos. O que ele poderia responder a isso? Será que iria libertá-lo? O juiz, porém, era tão inteligente quanto ele, e respondeu: Você está certo. Você era obrigado a assaltar o banco, mas eu também sou obrigado a colocá-lo na prisão. Essa é a minha natureza. O que posso fazer? Tudo funciona segundo a natureza, mas é evidente que toda essa argumentação é absurda. Dizer que o ser humano não tem escolha é um engano. Aquele que criou o ser humano desde o princípio te diz: tudo está nas mãos do céu, fora o temor do céu. Isso está nas suas mãos. Você pode escolher. Mas agora vamos nos concentrar naquilo que diz respeito à parte do esforço natural nos assuntos de sustento. Até que ponto a pessoa precisa fazer o seu esforço
quando tudo está nas mãos do céu. O que significam, de fato, fé e confiança? Qual é a definição correta desses conceitos? Quando uma pessoa vai tentar ser aceita em um emprego, ela pode dizer: eu confio em Deus que vou ser aceito nesse trabalho. Quando ela vai comprar um apartamento muito barato e muito vantajoso, ela pode dizer: eu confio em Deus que esse apartamento será vendido para mim. O livro Hovot HaLevavot diz que não é assim, e o Hazon Ish também. Vamos começar com as palavras do Hazon Ish sobre fé e confiança. O Hazon Ish foi o maior líder espiritual da sua geração. Ele não tinha nenhum cargo oficial, nenhuma posição rabínica formal. Ficava sentado em sua casa estudando o dia inteiro e escrevendo livros. E ele era o líder do mundo da Torá na época da fundação do Estado de Israel. O que ele dizia, ninguém contestava. Esse livro, Emuná Ubitahon, do Hazon Ish, é um livro pequeno em quantidade, mas enorme em qualidade. Foi escrito também em uma linguagem muito especial. Vou ler apenas o primeiro trecho do livro. Ele não trata ainda de confiança, mas nos introduz à atmosfera da fé. Ele escreve assim: a qualidade da fé é uma inclinação sutil, fruto da delicadeza da alma. Quando a pessoa possui uma alma sensível e está em um momento de tranquilidade, livre da fome dos desejos, e não é tomada por deslumbramento diante do espetáculo dos céus em sua altura e da terra em sua profundidade, e ainda assim se sente emocionada e atônita, pois o mundo lhe parece como um enigma fechado, oculto e maravilhoso. E esse enigma envolve seu coração e sua mente, e ela se sente como se estivesse prestes a desfalecer, sem que reste nela fôlego de vida. Ele nos compartilha uma experiência pessoal de deslumbramento diante das obras da criação. Ele não diz isso explicitamente sobre si mesmo, mas é claro que era isso que ele sentia. Diante desse enigma, toda a sua atenção e todo o seu objetivo se voltam para ele. Ele quer decifrar o mistério da criação, e o entendimento da solução é absorvido por sua alma, e ele escolhe atravessar fogo e água por causa disso, como se disso dependessem a morte e a vida. E com essa vida agradável, o propósito último lhe desaparece completamente. E sua alma fica tonta e entristecida, ansiando compreender o seu segredo e conhecer a sua raiz. E os portões se fecham. Aqui, ele introduz a forma como a pessoa deve olhar para a criação, para os milagres da criação, para enxergar Deus a partir da própria criação. Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele passa ao tema do confiança, que é o nosso assunto. Ele escreve: um erro antigo se enraizou no coração de muitos, no conceito de confiança. Ele diz: há um erro antigo que se instalou, que criou morada no coração de muitas pessoas, inclusive pessoas religiosas, observantes, até mesmo rigorosas, no entendimento do que é confiança. O termo confiança, que é usado como uma virtude exaltada e central, algo tão nobre e importante, acabou sendo distorcido como se fosse uma obrigação acreditar que em qualquer situação que a pessoa encontre, ao se colocar diante de um futuro ainda indefinido, havendo dois caminhos possíveis, um bom e outro não, certamente o caminho bom acontecerá. Ele explica que muitas pessoas pensam assim: não querem dizer que há dois caminhos, um bom e um ruim. Então dizem que há apenas um, o bom, e o outro simplesmente não existe. Ou seja, elas têm certeza de que, se confiam em Deus, então o que é bom necessariamente acontecerá no final. E ele explica que a verdadeira confiança é confiar em Deus, que tudo o que acontece no mundo vem dele e tudo é para o bem da pessoa. Esse fundamento já foi escrito pelo Hovot HaLevavot em sua época. Já citamos suas palavras várias vezes no início do livro, mas aqui vamos nos aprofundar um pouco mais no conceito de confiança conforme definido por ele. O Hovot HaLevavot define confiança como a tranquilidade da alma daquele que confia. Ou seja, existem alguns níveis. A questão é: quando a pessoa realmente trabalha na fé e confiança e se conecta ao Criador do mundo por meio da reflexão? Quando saberemos que chegamos ao objetivo? Quando poderemos dizer que a pessoa alcançou verdadeiramente um nível em que poderia, por assim dizer, receber um certificado do Criador do mundo de que chegou à plenitude da confiança em Deus, um nível elevado e profundo? Diz o Hovot HaLevavot: examine se você tem tranquilidade da alma ou se é uma pessoa tensa com tudo. Tranquilidade da alma é calma, não indiferença. A indiferença é preguiça, é não fazer nada. Tranquilidade da alma significa que, externamente, você é ativo, faz tudo o que está ao seu alcance para ter sucesso, mas sem tensão emocional, sem pressão interna. Você permanece sempre calmo,
porque diz a si mesmo: eu faço a minha parte. E é isso que ele continua explicando ali, que o coração da pessoa deve estar apoiado e seguro naquele em quem ela confia, em Deus, certo de que ele fará o que é bom e correto para ela. A obrigação do esforço recai sobre mim, mas eu confio em Deus, e que o resultado final será o que deve ser. E aqui estamos falando novamente dos assuntos materiais, daqueles em que tudo está nas mãos do céu. Quando se trata de temor do céu, não posso dizer, vou fazer mais ou menos, e depois vemos como fica. Ali é preciso se esforçar. Esforcei-me e não encontrei, não acredite. Isso vale para assuntos espirituais, para aquisições espirituais. Mas no campo material, a pessoa precisa fazer o seu esforço e confiar em Deus, de que o que for realmente bom será o que acontecerá no final. Assim também no relacionamento. Quando a pessoa tem confiança, ela não se abala se alguém a deixou. Ela diz: eu a quis, eu tinha certeza de que ela era boa para mim, já planejava casamento. Ou o contrário, ela o deixou. Mas se do céu foi decidido que não, então ele diz: para mim é melhor alguém diferente. Ele se acalma, tem tranquilidade da alma. Ele tem amanhã uma entrevista de trabalho. Há pessoas que não dormem a noite inteira de tanta tensão. O que vai ser amanhã? Um jovem vai fazer o teste de direção. De tanta ansiedade, comete erros ao dirigir e é reprovado. A pessoa que confia apenas em si mesma perde forças em momentos de um pouco mais de pressão. Mas quando a pessoa confia em Deus, isso lhe traz autoconfiança. Ela diz: quem sou eu, afinal? Deus dirige tudo. Ele está ao volante da locomotiva que puxa todos os vagões da minha vida. Eu preciso fazer o meu esforço, mas estou tranquilo, porque o que é realmente bom para mim é o que vai acontecer no final. Por isso, quando ele se senta ao volante, ele se senta com segurança. Quando vai a uma entrevista de trabalho, vai calmo. Na noite anterior, dorme bem e transmite uma boa impressão. A confiança em Deus é importante por si mesma, porque é a verdade. Mas a pessoa também ganha neste mundo, até do ponto de vista natural, não apenas do ponto de vista espiritual, da Segulá de Siata de Shmaya, em que Deus diz: você confia em mim? Então eu vou ajudá-lo. Porque, de fato, o Hovot Halevavot menciona acima, na própria definição de confiança, algo muito forte. Ele diz: saiba que se você confia em Deus e em mais alguma coisa ao mesmo tempo, você perde a ajuda divina. Vamos ler as palavras dele. Ele apresenta ali vários requisitos. O sexto requisito é que a pessoa acredite que nenhuma criatura tem poder de beneficiar ou de prejudicar, nem a si mesma nem aos outros, exceto com a permissão do Criador. Somente ele governa tudo. Não há outro além dele. Ele traz um exemplo. Um servo que tem vários senhores. Se cada um deles pode beneficiá-lo em igual medida, então ele não pode confiar apenas em um deles. Naquela época havia servos. Se ele tem vários senhores, ele sabe que mesmo que esteja bem com um deles e que esse cuide dele, ainda assim pode ser prejudicado, porque aquele também é seu senhor. Por isso, ele diz: a pessoa que confia em Hashem deve sentir que ele é o único senhor. Você não tem outro senhor. Então você não precisa temer ninguém, porque ele é o único. E assim, mais adiante, ele traz as palavras dos sábios. Na Guemará está escrito: uma panela de sócios não fica nem quente nem fria. Por quê? Porque cada um confia no outro, e no fim não sai nada. Assim ele diz: se você confia em dois, cada um diz: por que eu deveria ajudar você? Vá até o outro. Mas se você diz a um só: apenas você, e ele sabe que você se apoia somente nele, então ele vai ajudá-lo. Isso é dito como metáfora. Ele explica que o mesmo se aplica à relação da pessoa com Deus. Somente tu. Não há outra força. Então há mais Siata de Shmaya, para que Deus realize a vontade dessa pessoa, mesmo que ela não mereça. Você não merece, mas você se apoia somente em mim. Você é meu filho. Eu não quero te decepcionar. Mas se Deus vê que a pessoa diz: existe Deus, mas existe também o presidente dos Estados Unidos, e existe também aquele em quem eu confio, e existem outros, o gerente do trabalho, o meu chefe. Se no coração a pessoa se apoia em outros, então Deus diz: então resolva com eles. Eles cuidarão de você. Nesse caso, a pessoa receberá aquilo que lhe é devido. Mas nada além disso. Quando a pessoa se apoia apenas no Criador, ela aumenta enormemente as chances de receber salvação além do que lhe seria devido. A pergunta é: por que, afinal, Deus nos criou de uma forma em que precisamos fazer esforço? Porque são necessários caminhos de esforço no que diz respeito aos assuntos materiais?
Ele poderia simplesmente ter organizado tudo, de modo que ficássemos sentados em casa, sem fazer nada, e tudo viesse pronto. Ele nos criou. Então por que precisa nos dar trabalho, nos exigir esforço? O Hovot Halevavot apresenta aqui dois motivos, duas razões. A primeira razão é que a sabedoria do Criador considerou correto colocar o ser humano à prova, para ver se ele servirá a Deus ou se rebelará contra ele. Afinal, toda a finalidade da criação é que a pessoa enfrente provas. Quando ela supera o Yetzer, Hará, a má inclinação, e constrói o seu mundo espiritual, ela chega ao mundo vindouro e recebe sua recompensa por mérito, e não como um favor gratuito. Como diz a Mishnah, este mundo se assemelha a um corredor diante do mundo vindouro. Prepara-te no corredor para que possas entrar no salão. Portanto, diz o Hovot Halevavot, já que essa é a finalidade da criação, o Criador colocou o ser humano em teste para que fique claro qual caminho ele escolhe, um caminho bom ou não. E o teste funciona da seguinte forma. O ser humano foi criado como alguém que necessita de coisas externas, isto é, coisas que vêm de fora. Em outras palavras, alimentos. A pessoa precisa de comida, bebida, vestimenta, moradia. O homem precisa de uma mulher, e a mulher precisa de um homem. E o Criador ordenou ao ser humano que buscasse essas coisas, que as alcançasse de alguma forma. Ou seja, o teste do ser humano está justamente no fato de que, como ele foi criado, com diversas necessidades, ele tem duas maneiras de obter aquilo de que precisa. Ele pode conseguir isso de forma proibida ou pode conseguir de forma permitida. Em outras palavras, a necessidade existe porque, na verdade, isso nos dá muitas ferramentas adicionais para construir o nosso mundo vindouro. Se tudo estivesse pronto e disponível, muitas provas simplesmente desapareceriam. Mas quando você precisa se esforçar, trabalhar, empenhar-se, e quando você tem necessidades reais, então surgem diferentes possibilidades, como toda a lista que ele apresentou aqui, nas quais a pessoa pode escolher. Ele traz mais um motivo. A segunda razão é a seguinte. Se o ser humano não precisasse se esforçar, buscar e acionar meios para obter o seu sustento, ele acabaria se rebelando contra Deus e correndo atrás das transgressões, sem prestar atenção às obrigações que tem para com Deus. Como está dito no versículo, e haverá harpa, lira, tambor, flauta e vinho em seus banquetes, mas para a obra de Deus eles não olharão, e a ação de suas mãos não perceberão. Da mesma forma, ele cita o versículo, Yeshurun engordou e deu coices, engordaste, engrossaste, tornaste-te obeso, e abandonou o Deus que o fez. Quando a pessoa tem grande abundância e fica o dia inteiro sem ter o que fazer, ela começa a dar coices, até mesmo em Deus, que a criou, e cai espiritualmente. Por isso Deus deu ao ser humano esses desafios e provas. Quando a pessoa pergunta, como escolho o meu esforço? Como escolho um trabalho, uma profissão, um meio de sustento, se tenho tantas opções? Diz o Hovot Halevavot. Primeiro, examine quais são as suas características de personalidade, para onde você naturalmente se inclina e o que você gosta de fazer. Ele explica. Há pessoas que têm um corpo forte e uma mente menos desenvolvida intelectualmente. Não têm tanta facilidade de compreensão, mas têm força física. Essas pessoas devem se dedicar a trabalhos que envolvem esforço físico. Há outras pessoas que têm um corpo mais frágil, mas uma mente forte e aguçada. Ele diz, uma pessoa assim não deve escolher um trabalho que exija esforço físico intenso. Ela deve se sustentar com a mente, com o pensamento, com o intelecto, porque o mundo precisa de todos os estilos, de todas as formas e de todas as funções, e Deus criou diversidade no mundo para que o mundo tenha tudo o que precisa. Ele traz muitos exemplos de trabalhos físicos e exemplos de trabalhos intelectuais, e ensina que cada pessoa precisa se observar e verificar para onde eu sou mais adequado. O segundo ponto que ele diz é, veja o que você gosta de fazer, porque cada pessoa tem uma inclinação e um impulso natural para gostar justamente daquilo através do qual ela poderá se sustentar. E de fato, vemos isso claramente. Pessoas que foram estudar uma área que não gostavam, apenas porque os pais pressionaram, seja médico, seja advogado, seja contador. Mas a pessoa não gosta daquela área. Pressionaram, ela foi, e não está bem, não é feliz. Diz o Hovot Halevavot. Você quer escolher uma profissão, um meio de sustento? Escolha algo que você goste de fazer, algo para o qual você é adequado. Assim, você poderá ser uma pessoa realizada e feliz ao longo da vida. Esses são princípios fundamentais que dizem respeito à base dos conceitos de fé e confiança. Passemos agora à pergunta:
Quanto esforço fazer? Até onde ir? A pessoa tenta alcançar algo e não dá certo. Tentou uma vez, outra vez, 20 vezes. Deve continuar? Deve parar? Essa é uma das maiores dúvidas de pessoas que vivem com fé e confiança. Até que ponto insistir? O Azon Ish disse o seguinte: quando você tenta alcançar algo e não está funcionando, imagine que você está pegando um prego e martelando-o na parede. Qualquer pessoa que bate um prego na parede e vê que o prego não entra, continua batendo até que ele entre. Mas quando é que ela para de bater no prego? Quando percebe que o prego entortou. Se continuar batendo, você só vai entortá-lo ainda mais. Não há mais sentido nisso. Ele explica que o mesmo vale para o esforço pessoal. Enquanto você vê que as coisas fluem, que estão andando, que só é preciso mais um pouco de esforço, continue se esforçando. Mas quando você percebe que tudo se entortou, que isso já está causando confusão, pressão, estresse, enlouquecendo você e os outros, então diga a si mesmo: provavelmente essa não é a vontade de Hashem. Isso não é para mim agora. Eu paro aqui. Talvez no futuro eu tente outra vez. Mas agora é como se Deus estivesse dizendo: não é o momento. Portanto, não há sentido em continuar martelando o prego até entortá-lo completamente. Também na escolha de sustento e trabalho, é preciso sempre levar em consideração não apenas quanto dinheiro se ganha, ou o quanto se gosta ou não daquilo, mas também mais um fator essencial. Do ponto de vista espiritual, esse trabalho vai contribuir para a minha construção espiritual ou vai me prejudicar? Há ambientes de trabalho em que a pessoa entra e se choca. Linguagem vulgar, fofoca, falta de recato, conversas em um nível muito baixo sobre assuntos muito baixos. Mesmo que você chegue de um nível elevado, pode acabar se deteriorando ali. Não se pode dizer: eu sou forte. O ser humano é influenciado pelo ambiente. Tomemos um exemplo simples. Quando o povo de Israel desceu ao Egito, está escrito que eles chegaram a um nível espiritual muito baixo, a ponto de estes serem idólatras, e aqueles serem idólatras. Os egípcios eram idólatras, e também Israel começou a praticar idolatria. Que idolatria havia ali? A do cordeiro. Eles adoravam o carneiro. Por que a saída do Egito aconteceu especificamente no dia 15 de Nissan? Nissan? Qual é o signo do mês de Nissan? Áries. E no meio do mês, a lua está cheia. As celebrações no Egito para o culto ao carneiro, nesse dia, eram maiores do que em qualquer outro momento do ano, porque esse era o auge da divindade deles. Além disso, Nissan é também a época do nascimento dos cordeiros, ou seja, sob todos os aspectos, para eles isso era um ritual central. E Deus diz ao povo de Israel: vocês querem ser o meu povo? Não podem servir a Deus mantendo também o culto ao cordeiro na cabeça. Não é possível servir ao cordeiro e servir a Deus. Por isso, ele lhes ordenou que no dia 10 de Nissan, cada um comprasse um cordeiro alguns dias antes, o amarrasse às pernas da cama. Os egípcios perguntavam: o que o nosso Deus está fazendo dentro da sua casa? E ele respondia: Deus ordenou que, no dia 14, nós o sacrificássemos. Isso foi um choque tremendo. E ainda assim, foi um milagre que os egípcios não puderam fazer nada contra eles. O Shabat anterior a Pesach é chamado de o Grande Shabat, porque nesse dia eles foram ordenados a comprar, cada um cordeiro e amarrá-lo às pernas da cama. A Torá ainda não havia sido dada. Eles ainda não guardavam o Shabat. Durante 4 dias, isso foi um treinamento mental. O judeu dizia a si mesmo: o que eu vou fazer? Eu vou abater. Mas como assim? Eu vou abater? Esse não é o meu Deus? E ele respondia a si mesmo: não, isso não é um Deus. Existe um Criador do mundo, cuja glória enche toda a terra. Isso são apenas tolices. É apenas um cordeiro. E depois de abater o cordeiro, o que eles precisavam fazer? Como eles comeram o sacrifício de Pesach? Precisavam assá-lo. O povo de Israel era composto por 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, apenas homens acima de 20 anos. Quantos cordeiros foram abatidos ali? Quantos foram assados? Por que Hashem não lhes disse para cozinhar o cordeiro? Porque quando você cozinha, o cheiro fica dentro de casa. Mas quando você assa no quintal, o que acontece com o cheiro? Ele se espalha por toda a região. Deus assado. Era isso que se sentia no Egito. E tudo isso tinha um objetivo: incutir neles que, justamente no auge das festividades dos egípcios, eu estou saindo dessa tolice. Estou saindo desse absurdo. Isso é um cordeiro. Ele foi criado por Deus. Isso não é divindade. Vamos nos fazer uma pergunta. Quando o povo de Israel desceu ao Egito, passou pela cabeça deles que um dia serviriam o cordeiro? De jeito nenhum.
Quem hoje vai à Índia e vê uma vaca passando e pessoas a venerando, sorri por dentro. Uma vaca deitada no meio da estrada, uma ambulância passa, alguém pode morrer e ninguém manda Sua Alteza levantar. Existe ali uma veneração cega pelas vacas. Quando o povo de Israel desceu ao Egito, certamente desprezava em seu íntimo os egípcios que adoravam o cordeiro. No começo, era assim que sentiam. Pouco a pouco, começaram a se acostumar com a ideia de que o cordeiro é uma divindade. Até que o pensamento começou a entrar na cabeça. Espere, talvez haja algo nisso. E eles próprios começaram a adorar o cordeiro. Veja até que ponto o ser humano é influenciado socialmente. Por isso, é um erro dizer, confia em mim, eu vou trabalhar nesse lugar, mas eu me controlo. Não vou descer ao nível baixo das conversas deles. Não vou ser como eles. No começo você diz isso. Você ouve palavras indecentes, fica chocado. Depois, passa a aceitar que é assim mesmo. Depois, você esfria ainda mais, até que acaba se tornando como eles. Por isso, ao escolher um local de trabalho, é preciso escolher um lugar onde você preserve a sua qualidade espiritual. O mesmo vale para uma mulher ao buscar um local de trabalho, procurar um ambiente onde não haja problemas de santidade e recato, fazer todo o esforço possível para estar em um lugar que também espiritualmente não a prejudique. Outro ponto. Há lugares onde se ganha muito dinheiro, mas por outro lado, não há vida conjugal, não há tempo para a família. A pessoa está no trabalho de corpo e alma. Não lembra dos filhos. Os filhos mal conhecem os pais. Então, o que se ganhou com isso? Há dinheiro. Mas é preciso lembrar que dinheiro é um instrumento para viver bem. Não é um objetivo. Dinheiro não é um fim, é um meio. Eu preciso usá-lo para viver bem. Se eu conquistei o instrumento e perdi o objetivo, então esse instrumento não vale nada. Há muito dinheiro, mas a vida não é boa. Não há vínculo familiar, não há calor humano, não há amor, não há comunicação saudável entre pais e filhos, entre marido e esposa. O mesmo vale espiritualmente. É preciso ter tempo para aulas de Torá, para a oração na sinagoga, para uma rotina diária saudável. E aqui, o Hovot Halevavot realmente enfatiza que a pessoa deve fazer o esforço razoável para obter o seu sustento, garantir o que precisa, talvez economizar um pouco. Sim, você até poderia ganhar mais dinheiro, mas invista o tempo na sua esposa, nos seus filhos. Você diz, é verdade, tenho um bom sustento, mas eu quero enriquecer, quero milhões. Diz o Hovot Halevavot. Confie em Deus, porque se Ele quiser te tornar rico, não faz diferença se você aumenta ou diminui o esforço. Você precisa fazer um esforço razoável para viver bem, para viver de forma normal. Se Deus quiser te enriquecer, Ele tem caminhos de sobra para te enriquecer. Li certa vez sobre um judeu que estava nos Estados Unidos e viu um cortejo fúnebre entrando no cemitério. Ele queria rezar Arvit, oração da noite, e perguntou se fariam a oração. Disseram-lhe que havia apenas um grupo muito pequeno, bem reduzido, porque o falecido era uma pessoa solitária, sem família, sem esposa e sem filhos. As pessoas vieram apenas para fazer bondade com ele. Então lhe disseram que, após o enterro, dentro do cemitério não se faz a oração de Arvit, mas fora do cemitério fariam Arvit. Ele respondeu, tudo bem, também há a mitzvah de acompanhar o falecido. E se juntou a eles. Esse judeu era de um país distante e estava ali com a família em uma situação econômica difícil. Ele havia ido para lá pedir ajuda financeira, bater à porta de pessoas ricas, tentar arrecadar doações e quase não conseguiu nada. Mesmo assim, entrou com eles para cumprir a mitzvah de acompanhar o falecido. Na entrada do cemitério, havia um guarda que anotava todos os que entravam. Ele pensou que aquilo fosse um procedimento normal do local. Registrar o nome de quem entra, telefone e assim por diante. Eles saíram de lá e rezaram Arvit. 2 semanas depois, ele recebeu um telefonema de um advogado americano. O advogado perguntou, o senhor participou do funeral de fulano? Ele respondeu que sim. Então o advogado lhe disse, ele escreveu, era um homem muito rico, apenas não revelava sua riqueza. Ele não tinha herdeiros e deixou em seu testamento que tudo fosse dividido entre todos os que participaram do seu funeral. Esse homem ficou extremamente rico. Por quê? Apenas porque entrou para rezar Arvit, e nada mais. Quando Deus quer enriquecer uma pessoa, Ele tem inúmeras maneiras de fazê-lo enriquecer. É preciso fazer esforço, sim, mas sem que isso venha às custas das aulas de Torá, da esposa, do casamento, dos filhos,
das orações na sinagoga. Uma pessoa sábia precisa ser equilibrada. Vamos concluir com uma história que aconteceu com o Hafetz Haim. Chegou até ele um homem que disse ter um conflito com a esposa e decidiram que o que o rabino determinasse seria aceito por ambos. Esse homem trabalhava em um emprego no qual ganhava uns 20 mil por mês, trabalhando 6 horas por dia, levando uma vida boa e organizada, graças a Deus. Certo dia, o chefe o procurou e disse que, como o negócio havia se expandido e havia poucas pessoas que sabiam fazer o que ele fazia, em vez de contratar um novo funcionário com salário semelhante e investir tempo até que aprendesse tudo, ele estava disposto a dobrar o salário dele acrescentando apenas mais 3 horas de trabalho. Metade a mais de tempo de trabalho, salário dobrado, porque ele faria melhor do que qualquer outra pessoa que o chefe trouxesse até que aprendesse. Ele voltou para casa radiante, feliz, certo de que iria enriquecer. Mas a esposa fez cara feia. O que isso quer dizer? E a oração na sinagoga? Ele respondeu: não tem problema, posso rezar sozinho. 9 horas de trabalho? E eu? Eu quero que a gente sente todos os dias, converse um pouco. A gente se vê no Shabat. E as crianças? Colocamos um professor particular para ficar com elas. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Mas ela não quis aceitar. Ele insistiu. Mas é muito dinheiro. Dá para abrir mão de mais 3 horas. A discussão durou semanas. No fim, combinaram, em vez de continuar brigando, iriam perguntar ao rabino, o líder da geração, o Hafetz Haim, e fariam o que ele dissesse. Antes de o rabino responder, porém, o homem se aproximou dele em tom confidencial e disse: só para o rabino saber os dízimos eu pretendo dar para a yeshivá do rabino. Era uma tentativa clara de influenciar a decisão. Mas o Hafetz Haim era um homem de verdade e disse, com todo o respeito à sua ideia: sua esposa está certa. Dinheiro é um instrumento, mas se você perde o casamento, as orações e as aulas de Torá, o que sobra? Lembre-se de que este mundo é apenas um corredor. Ele explicou tudo o que era necessário, mas o homem não aceitou. Continuou insistindo, tentando convencer o rabino de que estava certo. Então o rabino lhe disse: nós temos uma regra do Hovot HaLevavot. A pessoa deve fazer um esforço razoável. Se Deus quiser enriquecê-la, ele tem muitos caminhos para isso. Se realmente foi decretado para você ganhar mais 20, o Criador do mundo tem inúmeras maneiras de lhe dar esses 20 sem que você enlouqueça ou destrua sua vida. O homem ainda não entendia. Então o rabino disse: quero lhe contar uma história. Hoje em dia compramos garrafas de vinho, de óleo, sacos de farinha embalados, tudo já vem pronto. Naquela época não era assim. Havia barris. Cada pessoa chegava com o recipiente que trazia de casa, e o vendedor enchia, assim com o vinho, com o óleo. Havia um homem que servia vinho às pessoas, vendendo dessa forma. Um dia, a esposa lhe disse: você sabe que, graças a Deus, tenho uma esposa inteligente. Eu gostaria de ir ao seu trabalho. Não vou atrapalhar, só vou observar de lado. E tenho certeza de que vou ter ideias de como melhorar, para você avançar e ganhar mais. Claro, venha com prazer, respondeu ele. Ela ficou lá o dia inteiro, anotando coisas. À noite voltaram para casa e ela disse: meu querido marido, eu tive uma ideia genial. Você vai enriquecer, vai ganhar o dobro do que ganha hoje. Que ideia? Perguntou ele animado. Ela respondeu: quando você pegou um barril novo e começou a servir, eu medi e anotei tudo. Um cliente comprou 3 litros, outro 6, outro 1 litro. Fui anotando. Quando você chegou a 60 litros, trocou o barril. 60 litros por barril. Ou seja, cada barril tem 60 litros. Escute meu conselho. De agora em diante, coloque mais uma torneira do outro lado do barril. Você terá 60 litros saindo desta torneira e 60 da outra. Você dobra o lucro. Ele ouviu, sorriu e disse: me diga, você tem certeza de que é tão inteligente assim? O que existe dentro do barril é o que vai sair. O que muda se há uma torneira ou 2. O Hafetz Haim concluiu dizendo ao homem: saiba que você é exatamente como essa mulher. Deus lhe deu um barril. Você quer acrescentar mais uma torneira? O que há dentro do barril é o que você vai receber. Se foi decretado que você receberá o dobro, então dessa única torneira sairá o dobro. Não há sentido em acrescentar horas, se desgastar e perder toda a boa vida que você tem apenas por essa ilusão de que agora vai enriquecer. E esse é um grande fundamento. Em Rosh Hashanah, Deus determina o destino da pessoa. O sustento de cada um é fixado de Rosh Hashanah até Rosh Hashanah. E quando a pessoa caminha com fé e confiança em Deus, sobre ela se diz: e vocês, que estão ligados a Hashem, seu Deus, estão todos vivos hoje. Ela tem uma vida boa neste mundo e no mundo vindouro. Dedicamos essas palavras de Torá
para a proteção e o sucesso do povo de Israel, para os soldados de Israel, que Deus proteja a todos e incline seus corações para o bem e para a bênção. Amém.